Agora, com alegria, eu vou conversar com um médico acupunturista, especialista em estresse e dor, presidente do Colégio Brasileiro de Acupuntura, Dr. Walter Viterbo. Walter, prazer te conhecer. Devo lhe Obrigado, dizer, Mário. Obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. E, antes de tudo, eu quero enaltecer a rádio por dar tanto espaço para tantos profissionais de saúde levarem os seus conhecimentos à população. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que destacar, porque realmente é de muito significado a população ouvir um pouco mais dicas, ouvir um pouco mais sobre prevenção, sobre tratamento, e a rádio está de parabéns por, há tantos anos, ceder tantos espaços, tanto tempo para a medicina. obrigado, Walter. Eu devo dizer a você que eu sou cliente de acupuntura há uns 50 anos. Numa época, inclusive, que não era reconhecida como pelo Conselho Federal de Medicina, alguma coisa, não me lembro exatamente. Eu tinha uma médica que ela passou anos na China e foi um tratamento, nunca mais eu usei, porque também não precisei, em certo sentido, mas é um tratamento de uma eficácia extraordinária, rapaz, para dor, para estresse, para muitas coisas, sabe? Meu pai, já falecido há muitos anos, também usava e gostava muito. Portanto, eu sou admirador desse tipo de profissional que você é, e vejo que você vem fazendo isso com muito, de uma forma muito bem feita. Walter, fale um pouco mais, porque tem muita gente que não conhece exatamente, não é, o tipo de ajuda que você pode ter através de um tratamento com acupuntura. Vamos lá, Mário. Primeiro, que bom ouvir que você, até como paciente, pode dar um testemunho. O que eu Sim, digo sempre aqui para os clientes é que, se nós temos uma especialidade que foi reconhecida em 1995 como uma especialidade médica, certamente existe muito embasamento para que ela se torne um reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina. Mas nós temos uma especialidade que tem mais de 2.000 anos. E se não fosse uma coisa séria, uma coisa que tem realmente resultado, ela não teria o crescimento e a sua capacidade de demonstrar na prática, né, os resultados, porque as pessoas hoje, elas são formadoras de opinião. Ninguém mais engana ninguém, não existe mais hoje, muito tempo, nada de errado. Né? Hoje as redes sociais e tudo vão demonstrar que alguma coisa não está certa. E a medicina tradicional chinesa e a acupuntura foi estudada e é estudada diariamente por vários pesquisadores, inclusive eu também faço questão de me incluir nisso, praticamente todos os dias eu estudo, eu vejo alguma coisa nova, e a gente percebe que há muita publicação e há muita justificativa científica, neurológica. E aí eu traduzo isso de uma forma muito tranquila para o público leigo, que a acupuntura é a mesma coisa que acender uma lâmpada. Quando a agulha, quando passa pela pele, é o interruptor. Os nossos nervos são os fios na parede. E o nosso cérebro vai acender a lâmpada. Por quê? Porque o nosso corpo é um grande sensor, tem nervos em todo o corpo. Quando a gente coloca um estímulo de agulha, o corpo entende, está me estimulando, está me furando, o que é que eu devo fazer? E o corpo vai produzir neurotransmissores muito conhecidos, como, por exemplo, a endorfina, que faz a gente ficar mais tranquilo e que diminui a dor. Então, os dois mecanismos práticos de acupuntura são, tanto funciona no local, se você tem uma dor de um joelho, uma dor no ombro, ela já vai produzir uma inflamação ali, o corpo vai responder melhorando a chegada de sangue naquele lugar e melhorando o processo inflamatório, e também uma segunda ação que é central, que é exatamente estimular o corpo a produzir substâncias naturais, anti-inflamatórios naturais, que fazem com que hoje a gente demande menos uso do anti-inflamatório farmacológico, o alopático. Então, a acupuntura tem essas duas grandes vantagens, tanto ela age no local, quanto ela age central. E como ela libera endorfina, ela melhora não somente a parte de dor, mas também a parte emocional, melhora o sono, melhora o estresse, melhora a ansiedade, melhora a TPM, melhora a cólica, melhora o intestino. Então, é muito amplo o resultado. Agora, não é mágica, não é milagre, é preciso fazer com a frequência. Eu dou sempre o exemplo como se fosse uma academia. Você não entra na academia amanhã e sai forte. Você vai ter um resultado de acordo com o que o seu corpo pode produzir. A mesma coisa quando você vai a um consultório de acupuntura. Você vai tratar por um tempo, você vai precisar estimular o corpo a produzir essa substância por um tempo para que você obtenha os resultados.
Walter, eu estou conversando com o doutor Walter Viterbo, médico acupunturista. É um prazer conhecer você, Walter. E dizer o seguinte, rapaz, sabe? Você falou aí de anti-inflamatório. E a gente vê uma disseminação, um uso, rapaz, abusivo de anti-inflamatórios. Qualquer coisa que a pessoa tem, qualquer dor, pá, vai e se automedica. Não sabe, inclusive, os efeitos colaterais que pode provocar, não é? Então, passar para uma medicina natural, sem efeitos colaterais como essa que você pratica, é um avanço extraordinário, rapaz. Mas que a gente tem que informar muito, Walter. A gente tem que batalhar muito para que as pessoas entendam que é solução. Olha, eu dou um depoimento assim com todo o entusiasmo, porque o que a acupuntura ajudou a melhorar a minha qualidade de vida é inacreditável. Inacreditável. Agora, Walter, nesse momento de pandemia em que a gente tem todo tipo de angústia, dificuldade de sono, dificuldade financeira, dificuldade de todo tipo, a falta de uma perspectiva em relação ao futuro, eu acho que. E dores crônicas, às vezes, as pessoas têm dores crônicas. A acupuntura é um caminho mais do que adequado. Você concorda com isso, Walter? Com certeza, Mário. Pegando aí da primeira fala, quando se fala sobre anti-inflamatórios, nos preocupa muito a automedicação, o uso prolongado, o anti-inflamatório, ele pode atacar seu estômago, seu fígado, seu rim. Então, realmente, antes de fazer a automedicação, procure o médico e cuidado com aquelas medicações que duram muito tempo, senão que elas não estão funcionando. Nos Estados Unidos, existe uma crise hoje, que é a crise do opioide. Foi muito facilitado os usos das medicações lá, e hoje existem relatos, estudos mostrando que os opioides estão matando mais do que acidentes de trânsito, as overdoses com as medicações. Então, é muito importante você não fazer automedicação, procurar seu médico, mas também tentar encontrar outras formas de medicina que não somente a alopática. Voltando para essa segunda parte que você fala aí, né, desse momento que vivemos de pandemia, de estresse e de dor, a gente tem hoje um combo muito maldoso, porque você imagine, a gente atendia aqui muitos pacientes nessa faixa de 60 e 80 anos de idade. E com o advento do Covid, essas pessoas naturalmente tiveram que se afastar e não puderam vir para a clínica fazer seus tratamentos. Agora imagine, você já está fazendo um tratamento de dor e tem que interromper. Além disso, tem que ficar em casa sem poder fazer algum exercício, alguma mobilidade. Em casa, ficar muito tempo sentado, vendo televisão, piora mais as dores. E claro que isso também vai piorar o estresse. Então é um ciclo que foi muito maldoso, muito duro nesse período de reclusão. Ainda bem que estamos começando aí com vacinação, com a volta da normalidade, ainda com todos, obviamente, a máscara e todos os recursos de prevenção, mas graças a Deus a gente já percebe esse idoso voltando para o consultório. E aí a gente tem agora a síndrome pós-Covid, aquele paciente que não tinha dores e passou a ter dores, e aquele paciente que já tinha dor, que teve Covid, que volta com essa dor ainda mais intensa. Então vivemos um momento muito difícil. Você falou mais cedo aí sobre inflação, a economia, a política, então tem muitos fatores estressores aí juntos e constantes. Claro que isso vai causar na população doenças, vai causar adoecimento. Walter, nesse momento assim, com o afastamento, as pessoas com medo de ir em consultas presenciais, isso está diminuindo mesmo, porque tanto os médicos como os dentistas têm, eu acho até, sinceramente, que hoje você tem muitíssimo menos chance de ser contaminado pelo Covid indo num consultório médico ou de dentista do que você indo num No shopping. restaurante ou numa É reunião social, verdade, porque os é cuidados verdade. são muito grandes. Como é que você, as pessoas estão perdendo esse medo, estão procurando? Porque, como você falou desde o princípio, esse não é um tratamento que você chegue lá, faça uma sessão, pronto, vou-me embora, até logo. Tem que ter uma continuidade, um acompanhamento. Como é que está funcionando isso, Walter?
Eu vou dividir em duas partes, né? No primeiro momento, em março de 2020, nós criamos uma estrutura, a clínica fechou por 10 dias, ficou totalmente fechada. Então, nós levamos para casa os nossos receituários, inclusive receituários amarelos, para exatamente medicação opioide. Nós atendíamos pacientes com câncer, pacientes com dores crônicas, colocamos um serviço de motoboy gratuito e continuamos entregando as receitas para que essas pessoas, no mínimo, conseguissem manter as medicações em uso. Mas aí não era possível fazer a fisioterapia, fazer a acupuntura, então foi um momento muito difícil. Com o decorrer do avanço da vacinação, né, os próprios aprendizados, né, nós hoje aprendemos a usar a máscara, a lavar as mãos, a ter o distanciamento, se você está gripado, se você está doente, você nem sai de casa, nós fazemos as testagens, então dentro do nosso consultório, já estamos há mais de 1 ano e meio trabalhando normalmente, não tivemos nenhum caso na nossa equipe, ou pessoas que eventualmente poderiam ter sido contaminados. Eu particularmente trabalhei desde 10 de abril até hoje, todos os dias de segunda a sexta, e não fui contaminado. Eu me vacinei em janeiro como médico, mas trabalhei 8 meses desprotegido e não me contaminei. O que mostra que as práticas de prevenção são muito úteis. Se você lava a mão, se você usa máscara, se você não está próximo de alguém doente, provavelmente você não vai se contaminar. Mas agora nós percebemos, né, que essa terceira geração, vamos chamar assim, os idosos, eles estão retornando ao consultório e necessitam realmente da medicina física, da fisioterapia, do agulhamento, da acupuntura, além, obviamente, do acompanhamento medicamentoso quando necessário. A gente vê hoje uma volta mais próxima da normalidade do pré-Covid. Eu estou conversando com o doutor Walter Viterbo e gostaria, eu quero, Walter, se você permitir, voltar a conversar outras vezes com você, porque eu tenho um máximo interesse, rapaz, pela minha experiência pessoal, não é? De ajudar a difundir esse seu trabalho, porque acho ele de uma relevância e uma coisa tão natural, rapaz, tão natural, quer dizer, a gente. Porque hoje em dia é muito fácil você tomar um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para tirar a angústia, um remédio para isso, para aquilo. A gente sabe que todo remédio tem um lado bom, mas tem um lado também que não é tão bom, não é? Então, eu acho esse seu trabalho, fico muito feliz, inclusive, de conhecer você pessoalmente, embora não pessoalmente, mas virtualmente. E queria parabenizar esse seu trabalho e dizer que, se você permitir, a gente vai voltar a conversar outras vezes, porque eu quero difundir ao máximo isso, porque esse é um caminho muito bom para esses problemas que nós estamos vivendo de uma forma mais aguda, mas que sempre vivemos no estresse, na angústia da vida, não é, Walter? Verdade, Mário. Eu que te agradeço aí pela oportunidade. Comecei a entrevista agradecendo à Rádio Metrópole pelo serviço de utilidade pública que ela representa, né? Pelo espaço que ela permite, não só médicos, mas também outras áreas de atividade de utilidade pública. E claro que eu estou à sua disposição. Quando quiser, temos muito que conversar sobre esse e muitos outros assuntos relacionados a essa área de saúde. Olha, tem alguns ouvintes aqui que estão dizendo aqui, eu vou ler para você. Paulo Fonseca. Acupuntura é evolução. Amanda, já saí de uma crise de dias de torcicolo com a única sessão de acupuntura. Eliana Pereira, queria saber se Dr. Walter, se a acupuntura serve para menopausa. Ela está falando direto de Alagoinhas, porque nesse horário nós transmitimos para todo o interior da Bahia. Serve para menopausa? Com certeza, com certeza. Toda a parte metabólica, endócrina, ela é regida por neurônios, por hormônios. Então, se a gente estimula os neurônios a produzir hormônios, nós estamos ajudando no reequilíbrio. Temos muitos pacientes aqui de menopausa, eles reduzem o calor, reduzem aquela sensação de ansiedade, de insônia, porque a menopausa é igual ao adolescente quando começa a sua primeira menstruação. O seu corpo tem aquela modificação importante hormonal. A menopausa é o fim desse ciclo. E aquela senhora, aquela mulher, ela começa também a ter essas modificações. Então, a acupuntura entra como um processo de ajuda muito forte, juntamente com a ginecologia, claro, para diminuir essas alterações hormonais que acontecem no fim desse ciclo. Aqui pergunta se tem ajuda a hérnia de hiato. Também, a hérnia de hiato, ela está mais relacionada com a questão do esôfago. Então, o que a acupuntura pode ajudar, e isso é muito
comprovado, não é na hérnia em si fisicamente, mas melhorando o seu metabolismo, você vai diminuir a acidez gástrica, você vai diminuir a ansiedade. Então, uma pessoa estressada, ela tem mais gastrite, ela tem mais acidez. Uma pessoa mais tranquila, ela tem menos respostas. Então, nesse aspecto do refluxo, seria bastante útil, não no sentido de resolver a questão física da válvula esofágica. Aqui, Edvantes, que é excelente para fibromialgia. Luciana diz, a irmã fez acupuntura para vários problemas, se sente muito bem. Marcos Chaves, não, esse já falamos, já tem uma pergunta aqui, Zacarias Mendes, se você é neto de seu Walter Viterbo e dona Nedir, uma família de Esplanada. Exatamente, o meu nome é Walter Viterbo da Silva Neto. Exatamente, sou eu mesmo. Valeu, Walter. Um abraço para você, prazer, obrigado, viu? viu? Fique Muito guardando o espaço aí para a gente voltar outros. a conversar, viu? Bom dia para você e parabéns, meu amigo.